Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão nos ouvindo agora. Meu nome é Isaac Santos e sou o Ed 19. E hoje, dia 17 de novembro de 2020, nós vamos fazer uma entrevista que é para celebrar os 15 anos da revista Originais e Provados e também para celebrar o lançamento do nosso número 15. E eu estou aqui com a Camila Gonçalves, que é Ed 19 também. E nós vamos falar com o Guilherme Kroll, Edit 2004, e sócio fundador da Balão Editorial, e também com a Paola, que também é Edit 2004. Eles trabalharam no primeiro número da revista há 15 anos. E a gente agradece a presença de vocês, sejam muito bem-vindos. E Camila, pode começar fazendo a primeira pergunta. Bom, então acho que a nossa grande ideia é entender como que surgiu a ideia da OR, né? Que é uma coisa muito importante. Acho que essa eu posso começar respondendo, né, Gui? Por favor. A ideia da OR surgiu no fim de 2004, bem no finzinho mesmo. A gente tinha começado a nossa gestão na Caju fazia pouco tempo. E um dia, numa tarde ensolarada, lá na sala 10, brisando, a gente estava conversando, eu e a Fabi, que é a Fabi Zorni, que também é de 2004, e a gente estava falando sobre isso, sobre como muita gente na USP devia escrever, e a USP é um lugar, né, que pulsa a cultura, que tem muita gente interessante, que tem muita gente fazendo muita coisa interessante, e muitas vezes essas coisas não circulam, né? E a gente estava pensando como muita gente deveria escrever e desenhar e fazer coisas legais que a gente poderia ajudar a fazer circular. E aí a gente começou a pensar como que a gente poderia fazer isso. E a primeira ideia que a gente teve, na verdade, foi uma ideia bem megalomaníaca. Eu não sei se ainda tem na USP, mas em 2004 tinha no bandejão várias banquinhas que vendiam livro. Ainda tem? Tem sim. Legal. E aí a gente pensou, nossa, a gente podia fazer umas edições caseiras dos textos, né, dos alunos da USP e montar uma banquinha lá no bandejão e fazer tipo uma biblioteca, assim, né? A gente tinha pensado em tudo, a gente tinha pensado em carteirinha, como que ia ser o sistema de empréstimos e tal. E a gente ia fazer plantões para ficar na barraquinha. E claro, o bandejão vai ser super legal, porque todo mundo circula por ali e tal. E daí, a gente foi, nessa mesma tarde, a gente foi até o bandejão, a gente conversou com os vendedores, né, das barraquinhas para perguntar se eles pagavam aluguel, como que fazia, se tinha que pedir autorização para alguém para poder colocar uma barraquinha lá. E aí a gente foi, tipo, viajando nessa ideia. Aí, conforme a gente foi viajando, a gente percebeu que realmente era uma ideia um pouco esdrúxula, assim, que não daria muito certo, né? Aí, isso foi no final do ano. A gente pensou, não, vamos continuar pensando, as férias estavam chegando e tal. E ficou entre eu e a Fabi essa ideia, a gente, lá, vamos maturando. Aí, no começo de 2005, teve uma aula da Samira. A Samira ainda dá aula na ECA? Não, pra gente não. Acho que não. Acho que ela se aposentou. Era uma aula de indústria editorial, e aí ela começou a falar, porque um dos grandes problemas que a gente pensava era a questão do direito autoral, porque a gente pensava, a gente vai publicar, e a galera vai copiar, os autores vão ficar bravos com a gente, porque tem gente copiando os textos. Esse era um dos embrólios que a gente não sabia bem como responder, né? A gente achava que as pessoas iam copiar, né? Sei lá se as pessoas iam copiar, mas enfim. É uma preocupação bem de jovem, né? Vamos copiar os textos, né? Pelo amor de Deus, gente. Tem tanto texto copiado no mundo aí, não vai mudar o mundo. Pode copiar, copiem. Jovem 2004, né? Também hoje a internet não era esse mar de cópia que é hoje. Mas enfim. Aí nessa aula da Samira, ela estava explicando para a gente como funcionava o ISBN e o ISSN. E aí ela falou que no ISSN protegia os direitos, né, das pessoas que publicassem e tal, e aí foi meio mágico, assim, eu olhei para a Fabi olhou para mim e falou, uma revista! Por que a gente não pensou nisso antes? A ideia é mais simples. Daí a gente falou, nossa, vamos levar para Caju isso, né? Porque não sei se era isso que o Guilherme ia comentar, Gui, não sei se você quer falar sobre isso, sobre a filosofia da Caju.
Não, eu queria só falar uma coisa também que acho que você esqueceu. A professora Terezinha, que também se aposentou, dava aula de língua portuguesa, ela tinha uma biblioteca circulante. E ela deu a chave da biblioteca para você e para a Fabi cuidarem. Aí, tipo, por conta disso, vocês começaram a pensar na revista, tá? Tinha isso. Nem A sei se essa primeira ideia era biblioteca fazer a existe biblioteca circulante no armário da Terezinha, né? Que ela tinha dado pra gente a chave. Sim. Verdade. Olha, Sim. Gui, ainda bem que você tem memória. Mas, enfim, a gente tinha começado na Caju. Hoje em dia, a mudança da Caju é em janeiro. Mas, na nossa época, a mudança da Caju era no meio do ano. Era em agosto, setembro que mudava, né? A gente tinha começado em setembro e a Caju só prestava serviços. E acho até hoje o grosso do trabalho dele prestar serviços, né? Fazia jornalzinho do CA da Medicina, fazia umas coisas assim, né? E eu achava muito frustrante, porque também era o currículo de editoração teve 2 reformas desde que a gente entrou. Mudou completamente. E a Coart Lab, você só ia entrar no fim do 3º ano, começar a mexer nela, né, publicar os livros. E a Caju era uma editora, supostamente. A gente iria publicar alguma coisa. E a gente conversava nas nossas reuniões, né? Vamos fazer alguma coisa para publicar. Mas as nossas reuniões eram uma festa, assim, né? Tipo, a gente comprava Coca-Cola, comprava um salgadinho, ficava lá, dava risada, ficava conversando a tarde inteira e tal. E tinha um monte de ideia. Quando a Paola e a Fabi apareceram com essa ideia da revista, eu pirei, porque eu falei, nossa, é nossa chance de fazer a Caju ser uma editora de verdade. A gente ia fazer uma revista, ia publicar essa revista. E aí eu delirei também, tipo, a Paula falou que a ideia dela foi megalomaníaca, então nem chegou perto da minha megalomania. Comecei a pensar, não, a nossa revista vai ser tipo a Granta da USP, vai ser a revista literária da USP, assim, daqui a 100 anos as pessoas vão estar lendo a nossa revista e lembrando aquele pessoal que começou lá. Tudo bem, não tá 100 anos depois, mas ainda tá 15 anos estão lendo a nossa revista, né? E a gente discutiu e tal. E foi uma coisa muito interessante, porque todo mundo da editoração se empolgou com isso, assim. A gente estava no primeiro ano, indo para o 2º ano, depois a turma que veio no ano seguinte, a turma de 2005, que são nossos amigos até hoje, eles também se empolgaram muito, e os nossos veteranos se empolgaram muito, e o Ivan Teixeira, né, que era o professor que já faleceu, o Ivan Teixeira, ele foi, que era o professor responsável pelo projeto, ele também se empolgou bastante, a gente estava fazendo uma revista literária e tal, e aí a gente começou a debater, e até que a gente resolveu que a gente precisava dar um nome para a revista, né? Você lembra disso, dessa reunião do nome, Paulo? Eu lembro. E, gente, aí... eu vou contar uma coisa para vocês, que fica uma dica para o resto da vida, que é, façam relatórios de todos os projetos que vocês fizerem na Caju. Porque antes da gente começar a gravar aqui, eu fui procurar nos meus arquivos antigos e eu achei o relatório contando como que foi que aconteceu tudo. E eu achei a pauta da reunião de nomes, todos os nomes que a gente pensou para originais reprovados. E é muito divertido ter isso registrado. Você pode nos dar alguns exemplos? Claro. Vamos Olha, ver. Gui, você lembra de alguns? Eu lembro de alguns, mas eu lembro que empatou o nome que eu tinha dado, que era Prelúdio, e Originais Reprovados, que era o nome que a Flávia tinha dado. Só que depois que eu dei o meu nome, eu parei de gostar imediatamente. No que a Flávia deu o nome de Originais Reprovados, eu achei maravilhoso. E hoje em dia, 15 anos depois, eu acho que Prelúdio era um nome melhor, na verdade. Era um nome mais bonito. Essa pretensão de Granta, assim, seria um nome mais bonito, né? Uma revista literária chamada Prelúdio seria o nome mais bonito. Os autores estavam começando, era o prelúdio do trabalho deles, tinha uma ideia, assim. Mas Originais Reprovados era um nome cômico e a gente era jovem. A Flávia é uma pessoa muito engraçada, né? Tipo, até hoje. E aí eu amei. Empatou certinho, a gente levou pro Ivan Teixeira decidir, né? No meu relatório eu até escrevi que ainda bem que a gente não optou por Prelúdio, porque, do contrário, como a gente veria o Ivan Teixeira dançando? Ele fez uma dancinha da vitória, acho, pela Originais Reprovados, eu não lembro disso, mas aparentemente ele até dançou de felicidade com o nome da revista. Mas eu queria só, antes de falar os nomes, eu queria falar 2 coisas que o Gui falou. A primeira é que
tinha essa coisa também da ComArt Lab, a gente não podia produzir o que a gente queria, né? Era muito pautado pelo que os professores selecionavam, e a gente queria poder ter a liberdade de fazer o nosso material, independente da aprovação de nenhum professor, né? Mas aí outra coisa é que a gente, no fim, teve que ter uma orientação, e foi do Ivan Teixeira, porque a gente acabou pedindo patrocínio para a USP, a gente foi divulgar, né, em vários lugares, e para isso precisava ter um professor responsável. Mas o Ivan, ele não interferiu em nada, ele só assinava o projeto para a gente poder participar dessas burocracias. Assim. E a Originais Reprovados, o nome, a Flávia tirou de uma pasta que ficava na sala 10, lembra, Gui? Que tinha várias pastas de Originais Reprovados da ComArt Lab. A gente falou, quando o texto está em parada, é exatamente isso que a gente quer movimentar, né? E aí... Você lembra de outros nomes, Paula? A Camila perguntou isso. Eu lembro só de mais um, que era Arquivo Morto. Arquivo Morto. Nossa, Arquivo Morto acho que nem tá marcado. Não, tá aqui, ó. Quer ver? Arquivo Morto ficou em terceiro, pelo visto. Ó, Fantabulosa. Voltaria nesse. Vou ler todos, hein? Fantabulosa, Lumen, Comarcatex, Folhetania, gente, são os nomes muito bizarros, Desmanche, Fazer Bater. Vocês percebem que as nossas reuniões, elas realmente eram regadas a Coca-Cola e muita risada, né? Porque nenhum nome faz sentido. Relincaria, Fina Ponta, Refugaz, Cartão Suprema, Revista Cínica, Revista Óbvia, Revista Prolixa, Prolixos, Anedotário, Dígitos, Revista Literária, apenas, Revista de Arte da USP. Acho que Originais Reprovados realmente era um bom nome, perto das nossas opções. E, gente, vocês comentaram em off, mas vocês imaginavam que duraria 5, 10, 15 anos essa revista? Olha, a gente torcia. Imaginar, a gente não imaginava, não. É muito estranho, porque o curso de editoração foi fundado em 72. E é meio estranho que a gente não sabe muito bem o que as outras pessoas fizeram antes da gente, assim. Tipo, não tem muito o que foi feito, assim. Tem a famosa turma de 99, que descobriu uns autores lá para ComArt Lab, mas era ComArt Lab, né? Tinha a revista Entre Livros, que era tudo ComArt Lab. E era meio estranho que não tinha memória. A gente não conhecia ninguém que tinha feito editoração antes da gente. Todo mundo falava um curso novo, porque não tinha isso, né? Então, meio que a gente pensou, vamos fazer esse ano, quem sabe a gente consegue convencer o pessoal a fazer de novo ano que vem, mas meio que a gente achou que naturalmente surgiriam outras ideias que também poderiam tomar lugar dela, né? Porque é meio que, com o tempo, a Originais Reprovados passou a ser um pouco a Caju, né? Tem a Caju, todos os anos renova a Caju, todos os anos tem Originais Reprovados e renova Originais Reprovados. A Caju foi fundada pela turma de 99, né? E é uma coisa que, tipo, eu pensei, gostaria muito que continuasse, mas eu não tinha tanta esperança, assim, né? Também, vocês sabem melhor do que eu, vocês estão fazendo as perguntas. Quando você tem 19 anos, você não se preocupa muito com o futuro. Você vai fazendo as coisas e pronto, né? Você vai fazendo ali e pronto, e se ficar pronto, legal. Se não ficar, também legal, e vamos para a próxima. E aí a gente teve ideia. E aí foi um tremendo aprendizado pra gente, né? Tem uma coisa, o Plínio ainda dá aula, ou não dá mais? Não. O Plínio, ele falou muitas coisas. Quando a gente estava na faculdade, várias coisas que o Plínio falava, eu tinha um perfil assim, não, o Plínio tá falando, não sabe o que ele tá falando, as coisas não são mais assim. Mas teve 4 coisas que o Plínio me falou, 4 coisas, que me marcaram profundamente na vida. A primeira delas a gente aprendeu na pele, no Originais Reprovados, né, Paula? Que é, nunca marque o lançamento sem ter o livro na mão. Nunca marque o lançamento sem ter o livro na mão. Que a gente sofreu com isso. Meu Deus. Mas a gente vai falar mais disso daqui a pouco. Se tiverem mais perguntas aí, daí a gente já volta para isso. Eu acho que essa é uma boa deixa para a próxima pergunta, porque a gente quer saber qual foi o maior desafio para torná-lo uma realidade. E eu acho que o lançamento tem tudo a ver com isso, né? Porque ali a reta final, é o marco, acabou, lancei. No momento que você fica tranquilo. Ainda existe Quinta e Breja? Sim, existe. Então, a Paola era da Atlética, né? Aí ela arrumou uma data da Quinta e Breja que ia ser a Quinta e Breja Especial Editoração.
Mas não foi à toa, foi porque era Quinta Igreja, véspera do fórum de editoração. Então, Sim. a gente ia lançar o fórum e a revista na Quinta Igreja. É. Vocês veem, a Atlética dando uma Quinta Igreja para editoração. Foi um marco, assim, incrível na história da editoração. Virou tradição, ainda tem. Ah, ainda tem? Que Ainda tem. sucesso! Bom, Paola, conta aí, conta o seu lado da história. Eu me adiantei, contei o fim primeiro. Você deu um teaser aqui. Enfim, acho que dos desafios que a gente teve, o primeiro desafio que a gente achava que a gente ia ter era que não chegasse nenhum texto, né? Acho que esse era o nosso maior medo, de divulgar e ninguém apareceu, só aparecer texto muito ruim, que a gente não ia conseguir fazer nada com eles. Mas no fim a gente recebeu mais de 300 textos de 30 autores. Então, vários autores mandaram mais de um texto, né? Principalmente os autores que mandaram poesia, mandaram vários, assim. E então esse medo ele logo não se concretizou, que foi ótimo. E da nossa gestão, acho que foi tudo fluiu muito naturalmente, assim, a gente estudava super bem, o processo foi super legal, o processo com os autores foi muito legal também. E a gente estava achando que a gente estava abafando, né? Que ia ser só sucesso. Aí a gente marcou a data do lançamento. E nessa época a gente trabalhava com. Fala, Gui. Eu só queria comentar que, como muita gente iria participar da produção da revista, eu não lembro quem teve essa ideia, mas a gente pensou em dividir em comissões. Aí tinha a comissão de seleção, eram as pessoas que iam ler os originais e selecionar. Comissão de edição, as pessoas que iam editar os originais. Comissão de diagramação e tal. E a Paola coordenou todo mundo. Ela era a chefona, era a pessoa responsável ali. Todo mundo, mas... Pensa, né? Mas era. E aí a gente dividiu em comissões e algumas pessoas participaram de 2, 3 comissões, né? Mas isso a gente conseguiu contemplar todo mundo que queria participar. Foi uma ideia muito legal, assim, eu acho, na época. Assim, foi uma coisa de coletivo, foi uma produção coletiva de todo mundo. Todo mundo teve uma participação legal ali. Quando a revista ficou pronta, todas as pessoas de editoração que quiseram eram donas um pouquinho dela, né? Foi uma coisa muito legal. E acho que foram experiências diferentes também, porque eu participei da primeira e da segunda OR, né? A primeira eu participei coordenando, e a segunda eu participei da parte editorial, da comissão editorial, que eu não tinha tido muita participação na primeira, assim, eu não tinha parado para ler, eu só tinha visto os já pré-selecionados, assim, e aí participar, né, só da comissão editorial na segunda, eu acho que isso é legal, se você participa de mais de um ano, você pode ter várias experiências diferentes com o mesmo projeto, né? Mas então a gente tinha a comissão de divulgação, a comissão de gráfica, que fazia parte de arte e tudo. A comissão de divulgação tinha feito os cartazes com a Grafia, que era a gráfica do Alex, que era um execano muito gente boa, que sempre quebrava nosso galho. E para fazer a impressão da revista mesmo, a gente tinha contratado uma outra gráfica, que disse que ia dar tempo, que tudo certo, pode mandar os arquivos. E eles prometeram mandar para a gente os arquivos na quarta-feira de manhã. Os arquivos não, né? As revistas prontas. Na quarta-feira de manhã, para o lançamento, que era quinta-feira à noite. E a gente, na nossa inocência, pensou, tem mais de um dia, claro que vai dar certo. Por que eles não entregariam para a gente, né? Aí deu quarta de manhã, nada das revistas chegarem, deu quarta hora do almoço, nada das revistas, quarta tarde, nada das revistas, e eles não atendiam o telefone, a gente já estava ligando desesperada, e eles não atendiam o telefone, eles tinham sumido. Aí no fim da tarde, a gente, algum desavisado lá da gráfica que não sabia que não era para atender o telefone, atendeu, e a gente descobriu que eles não iam conseguir entregar as revistas, que eles conseguiriam fazer os miolos, porque o miolo era PB e a capa era colorida. Mas a capa eles não iam conseguir. A capa, ela simulava uma pasta, dessas pastas de papelão, assim, papelão vermelho. E aí eles falaram, não, mesmo que a gente comece a produzir agora, não vai secar o papel, vai grudar tudo um no outro, não vai dar para a gente entregar, não. E aí eles já queriam cancelar tudo. A gente falou, meu Deus, não dá para ficar sem revista, né? O lançamento é amanhã. E a gente já tinha convidado todos os autores já tinham convidado as famílias, já estavam os cartazes de divulgação na USP inteira, convidando para o lançamento. A gente falou, ferrou, e agora? Daí, numa conversa, né,
bastante tensa com o cara da gráfica, eu falei, me entrega os miolos. Não importa, me entrega sem capa, os miolos grampeados, a gente vai dar um jeito. Nem que a gente entregue sem capa, vai só o miolo, mas essa revista tem que sair. E aí a gente ficou pensando, não, vamos ver o que a gente pode substituir. E aí a gente teve ideia, bom, se não vai ser pasta de originais reprovados, pode ser um envelope de originais reprovados, porque a ideia era simular onde o editor guardava aqueles originais que ele tinha deixado de escanteio numa gaveta. A gente falou, envelope. Daí a gente saiu correndo para o Calunga, nem existe mais o Calunga da Rebouças, foi lá, comprou um pacote de envelope pardo, do tamanho da revista, né, A5, umas etiquetinhas, e ligou para o cara da Grafiar, que era esse Alex, que era nosso brother, e falou, você consegue imprimir os envelopes para a gente para amanhã? Ele falou, consigo, beleza. Aí a gente, ufa, vai dar certo. Aí, quinta-feira à tarde, a Gráfica entregou os miolos, eles nem entregaram de manhã, entregaram à tarde ainda. E no fim da tarde, tipo, 5 horas da tarde, chegaram os envelopes impressos com o logo da revista. E aí foi tipo um mutirão, 12 pessoas na Comarte, acho que até mais, todo mundo, tipo, um colocava no envelope, outro colocava etiquetinha, outro sei o quê. E aí tinha também um anúncio, né, que era o pessoal do Contínuo, que era o pessoal de artes plásticas, que tinha feito as ilustrações pra gente. Eles tinham feito uma parceria, né, eles tinham feito ilustrações para a revista. E o anúncio, em troca de ter um anúncio deles, né, e o anúncio deles ia na terceira capa, só que aí não tinha mais capa, não tinha onde pôr o anúncio. Daí a gente imprimiu um A5, assim, cortado, e foi enfiando junto nos envelopes também. Foi tipo uma linha de produção, foi caos, caos. Os autores iam chegando, eles entravam na Comarte, eles começavam a ajudar a gente a montar as revistas também. Os autores foram entrando na montagem ali, e foi todo mundo, pai, colando e colando e colando. Nossa Senhora! Foi uma loucura. A hora que a gente chegou na Quinta Breja, estava todo mundo assim, pregado de tensão, de desespero. Mas deu certo, a revista estava lá no horário certo. E aí a Quinta Breja foi só alegria. Mas isso foi um desafio, com certeza. Vocês ainda, uma pergunta que eu queria fazer para vocês, né? Vocês estão entrevistando a gente. Vocês ainda têm um exemplar da primeira? E se tem, vocês sabiam que foi por causa de um erro que saiu dentro do envelope? Porque tinha uns estagiários lá na Balão, uma época que eu contei essa história, eles... Quer dizer que vocês não pensaram nisso desde sempre? Foi por acaso que aconteceu? Nossa reação agora foi essa mesmo. Mas no fim ficou super legal, né? Acho que fica até mais diferente o envelope. Mas eu tenho o arquivo da pasta até hoje. Um dia, se quiser fazer uma edição comemorativa da primeira edição, a gente faz com a pasta vermelha. Só precisava... Mas é uma ideia legal, né? Só precisava arranjar o contato dos autores de novo, daria para reeditar, né? Fazer uma ediçãozinha bonitinha, 100 exemplares, né? Não sei. A cabeça de editor não para de funcionar, né? A gente tem que... Porque a gente imprimiu pouco, né? Foram 500 exemplares só dessa. Sim. E aí meio que sumiu rápido mesmo. Teve uma das coisas, quando a gente estava trocando os e-mails para gravar, uma das coisas que me falaram é que teve um ano que não teve, eles não sabiam muito bem qual ano que não foi. Teve porque eu não sei se é ainda hoje, vocês confirmem para mim, mas teve um período que a Coarte Júnior deixou de ser responsável da UR e passou a ser da Pró-Reitoria de Graduação. A Pró-Reitoria de Graduação assumiu a publicação e dava uma grana para bancar, os alunos de DIT ainda continuavam fazendo, mas eles que bancavam a impressão. Eu acho que teve um ano que não teve nessa migração, mas eu não sei exatamente. Vocês vão ter que ir entrevistando edits de outros anos para saber quando foi que aconteceu isso aí, né? Como é que é hoje em dia? Hoje em dia a gente faz, mas a gente não tem parceria com a Pró-Reitoria. Então a gente vai fazendo mesmo, e aí chega no final do ano, ou a gente imprime o dinheiro que a gente consegue da Caju, ou a gente tenta também parceria e oferece a terceira capa e assim vai. A primeira OR foi paga, né? Não lembro o preço. E era R$3, R$3,50, era alguma coisa assim. Foi por aí. Foi tipo, eu lembro. Eu não sei se na época de saiu eu era presidente da Caju, era a Carla, que era, né, Carla? Era você que era presidente quando saiu? Porque já é outubro, né? A Carla, minha esposa, tá? Ela... aqui, ó. Eu coordenei a segunda. Tem até os números, gente. Relatório é vida. Ó, foram feitas 500 revistas, vendidas a R$3 cada.
A gente precisou vender cerca de 270 para zerar nossos gastos. Então, a gente tinha uma margem boa se a gente encalhasse, porque outro medo era esse, né? Que ninguém comprasse. Porque a gente deu um exemplar para cada autor. Sim. E a gente falou, bom, se os próprios autores não vão comprar, porque eles vão ganhar, quem que vai comprar, né? Será que ninguém vai comprar? Mas aí, no fim, deu certo e a revista se pagou. Mas R$3, gente, é muito barato hoje em dia, né? R$3 não sai impressão de gráfica. E tem uma outra coisa, eu lembro direitinho que a Itaipava custava R$1,25 naquela época na Quinta e Breja. Então eu pensei, mano, mas quem que vai deixar de comprar 2 Itaipavas para comprar uma revista nossa, né? Era uma preocupação da época ali, né? Quem que vai falar, não, pelo amor de Deus, não, vai largar. Quem que vai deixar de comprar Itaipava? A Originais Aprovados 1 saiu na minha gestão, sim. Foi na sua gestão, você já tava, já. Porque eu participei da edição da primeira e a gente trocou de gestão em agosto, setembro, mais ou menos, né? Foi mais pro fim do ano que a gente lançou. Foi novembro, eu tô fazendo aniversário agora. Ah, então. Então foi isso, foi na minha gestão já. Foi a Carla que pagou, não foi eu que paguei. Deu tudo certo. Mas eu queria contar uma observação, já que eu já estou participando aqui de Papagaia de Pirata, que na Originais e Aprovados 2, por causa desse erro da 1 que a gente fez no envelope, a gente só tinha grana para fazer sem muito auê a capa, a gente não tinha como fazer capa 4 cores e tal, aí eu tive aquela ideia de fazer o adesivo colorido para dar um chance na capa, e a gente também passou, né, pro lançamento, ficamos colando lá não sei quantos exemplares. É verdade. Que foi o papel pardo, né, que não tinha impressão nenhuma, era só o adesivo, né, colorido que a gente imprimiu e colou. Foi uma ideia, aquelas ideias para baratear, né, que fica super legal. Eu vou dar uma referência nerd para vocês, né? Tem uma série britânica chamada Doctor Who, e aí quando eles foram produzir a série, eles iam fazer uma espaçonave lá, não tinha dinheiro para fazer espaçonave, e aí eles fizeram uma ideia que a espaçonave era maior por dentro, então por fora era uma cabine telefônica, por dentro era uma coisa grande, eles precisavam fazer um cenário, né? E é uma ideia genial, tal. Eu acho que às vezes a limitação financeira ajuda a gente a ter boas ideias, boas soluções, né? No caso dessa daí não foi nem limitação financeira, foi limitação da gráfica que prejudicou a gente mesmo. Mas isso veio a lição do Plínio, né? Eu lembro bem do Plínio, entrou na Comarte, viu a gente colando lá e falou: é por isso que eu digo que nunca pode marcar o lançamento antes de ter a revista na mão. E foi embora. Plínio motivando edits desde 2000. Acho que ele estava enciumado, que a gente estava fazendo um projeto por fora da Comarte Lab. Hoje em dia a gente faz gratuita, a gente tem medo de vender, não sei, a gente nunca para, não, esse ano a gente vai vender, mas a gente não sabia que era vendido antes, só vamos saber, quem sabe o futuro vai vender de novo. A importância dos relatórios, né? Se vocês tivessem acesso ao relatório da Paola, todo mundo ia saber. Verdade. E eu deixei gravado nos computadores da Comarte que eu tenho certeza disso. Em algum momento, em alguma faxina, isso deve ter se perdido, mas a gente sempre tentava deixar, né, Gui, para as gerações futuras, os relatórios, porque... Toda reunião, apesar da gente... Desculpa, fala. Não, eu não sei isso, que a gente não sabia se daí 3, 4 anos as pessoas iam saber os perrengues que a gente tinha passado, então a gente já queria evitar que eles se repetissem, né? Apesar das nossas reuniões ser uma festa, a gente sempre falava da importância dos relatórios. Façam os relatórios, mantenham os relatórios, porque isso é memória, né? Mas, por outro lado, o aprendizado faz parte disso, né? Aprender fazendo mesmo, com a dificuldade que a gente aprendeu. E foi, assim, todos esses projetos que a gente fez, tanto originais quanto fórum, quanto tudo que a gente fez na Caju, foi um grande aprendizado para minha vida editorial. Tem várias coisas que voltam. Até hoje, não marco o lançamento sem ter o livro na mão. E é interessante isso por exemplo, essa questão das comissões, do funcionamento da revista, era tudo muito bem azeitado. Por que a gente estava ansioso de não ter revista na mão? Porque a gente divulgou muito bem, a comissão de divulgação divulgou muito bem. Então ia bombar, e de fato bombou. E se eu não me engano, a gente vendeu as 170 que precisava no primeiro dia ali. A gente fez uma barraquinha lá, tal, e no primeiro dia já vendeu tudo. Porque os autores trouxeram muita gente, porque foi... Assim, eu gosto muito
da revista ser de graça. Na minha opinião, qualquer livro, qualquer coisa deveria ser de graça. No entanto, quando você cobra, você confere um valor para aquilo, né? Quantas revistas eu já ganhei na vida de graça que eu joguei fora sem ler? Porque era de graça, assim, né? Tipo, eu acho que quando a pessoa compra, a gente seja um valor simbólico. R$3 era um valor simbólico, apesar de ser mais que 2 Itaipavas. Mas é um valor simbólico que demonstra que quem vai levar aquilo é quem está interessado em ler aquilo, né? Isso era uma coisa que a gente discutiu muito na época, eu lembro bem dessas conversas. Eu não tenho os relatórios, mas eu tenho a minha memória ainda, eu lembro certinho. E a próxima pergunta é justamente sobre essas comissões, a gente chama hoje de equipe mesmo. Mas como que era essa reunião para fazer a seleção? Como é que era, como que chegavam os textos para vocês? Como vocês faziam a divulgação? Como que eram essas partes? O Gui foi da comissão de divulgação, então ele pode falar mais, né, da divulgação. Eu vou falar da de texto e da gráfica. Os textos a gente recebia por e-mail, né? No cartaz de divulgação a gente tinha colocado o e-mail, acho que era até o e-mail do Yahoo, né? 2004 devia ser do Yahoo. E aí chegava por lá, e a comissão editorial, ela era dividida em duplas. Então, depois que chegaram todos os textos, a gente dividiu pelas duplas, uma certa quantidade de textos para cada uma, e era sempre uma dupla de um bicho, um veterano. E aí eles discutiam na dupla os textos que tinham gostado, os textos que achavam que não tinham qualidade, para levar para a reunião de seleção. E até uma das coisas que ficou, né, de ensinamento para a gente, que eu estava vendo aqui no relatório, claro, porque diferente do Gui eu não tenho memória, eu preciso escrever tudo para lembrar depois. Uma coisa que o pessoal apontou da comissão editorial foi que esse esquema talvez não tenha sido muito bom, não sei como vocês fazem hoje, mas algumas duplas ficaram com muitos textos muito bons, e outras duplas ficaram com muitos textos ruins. E aí, como a dupla que ficou com texto ruim não queria chegar na reunião de seleção sem nada, acabava selecionando os menos piores. E a dupla que tinha ficado com os textos muito bons não queria também chegar na reunião com 15 textos, né, e parecer que não tinha selecionado nada, e acabava deixando textos ruins, textos bons de fora. Então, no fim, a gente achou que essa dinâmica não tinha funcionado muito bem, que poderia ser de algum outro jeito, ter primeiro uma pré-seleção, né, tipo, já não... Porque acho que era isso, cada um levava 2 ou 3 para a reunião de escolha, e nisso a gente acabou limitando muito. Então, a ideia, acho que no ano seguinte foi, tipo, cada um ver todos os que acha bom da sua lista, ou se não achar nenhum bom também não tem problema, a gente leva tudo, e aí depois, com essa pré-seleção, todo mundo lia tudo, e daí a gente selecionava já de um número mais reduzido de textos. A primeira foi um laboratório para a segunda, né? Na segunda a gente aprimorou muita coisa a partir disso, né? Especialmente, eu lembro bem dessas duplas dos textos e tal, e aí depois a gente dava umas notas, né? Na reunião final dos textos, e os que tinham melhor nota iam para o fim, aí a gente lia, todo mundo lia os top lá para ver se tivesse algum que não gostasse e tal. Não tinha leitor sensível naquela época, tá, gente? Hoje em dia tem leitor sensível. Mas hoje em dia eu colocaria uma leitura sensível, que é uma coisa essencial, assim, de ver se não ofende ninguém, se não tem nada errado no mundo aí e tal. E depois ia selecionado. A questão da divulgação foi bem simples na época, né? A gente fez o processo de divulgação que todo mundo fazia, que era fazer cartaz e espalhar pela USP, ainda mais porque era uma revista dos alunos da USP, para os alunos da USP, e era na Quinta Igreja. A Quinta Igreja já era muito frequentada, né? Então a gente chamou as pessoas, nessa Quinta Igreja vai ter lançamento originais, a gente ia, na época tinha várias cervejadas recorrentes, não só a Quinta Igreja, não sei se ainda tem, deve ter, né? E a gente ia nessas cervejadas e colava o cartaz lá, né? Aproveitava que estava indo mesmo. Então eu ia na terça-feira na Geografia, na quarta-feira na Fé, na quinta-feira na Bio, na sexta-feira na VET. Toda sexta-feira a gente batia o cartão lá na VET para tomar uma cerveja e divulgar, né? E era isso, a comissão gráfica fez o cartaz e a divulgação foi isso, né? Não tinha redes sociais nessa época, viu, gente? Tinha o máximo Orkut, mas não tinha redes sociais, e a gente não tinha um site ainda. Foi uma turma, eu acho que foi a turma de 2008 ou de 2009 que fez o site, criou o site.
E aí, Eu acho que a gente fez só um sitezinho, o Rafa fez um hot site, eu acho. dentro da Porque eu Caju, lembro né? até, dentro da Caju. Porque até uma das coisas que a gente deixou anotado depois foi que acabou ficando muito sobrecarregado para a comissão de divulgação, fazer o site, fazer a divulgação perto da data do lançamento. Eu lembro que foi meio estressante, assim. Então, na época a gente falava de site, né? O site. Hoje em dia tem que falar de mobile, sei lá, de coisa, mas a divulgação hoje em dia é totalmente diferente, porque era muito de fazer cartaz, de fazer ir lá no corpo a corpo, conversar com as pessoas, trocar ideia, mas mandar e-mail. Tinha grupo de e-mails, né? Aí tinha um grupo de e-mail do DCE, aí mandava um e-mail pro grupo de e-mail do DCE, sei lá. Isso nos grupos de e-mail a gente mandou. Mas hoje em dia, a divulgação, você vai pensar em postagem no Instagram, em postagem no Twitter, um TikTok, sei lá, o que os jovens veem hoje em dia. Né? Mas você vai E pensar... vocês foram atrás do pessoal de impressos também, né? A gente divulgou no Jornal do Campus, saiu no Publish News, a gente se achou muito chique de ter saído no Publish News. Nossa, é verdade, né? Eu lembro disso. Eu lembro de ser no Jornal do Campus, se não me engano, a gente mandou pro Jornal da USP, mas não saiu no Jornal da USP. Mas o Jornal do Campus saiu, era fácil, o Jornal do Campus era do outro lado, ali do CJE mesmo, né? Levava lá. Mas eu lembro que saiu, a gente foi atrás dessas formas de divulgação, mandar release, a gente fez um release, mandou pro Publish News, mandei pra Folha, mandei pro Estado e tal, né? Delírio. O Danilo Nicolaides foi um veterano nosso, ele conta de um evento que ele foi fazer quando ele era do CA da ECA, que ele tava fazendo, ia ser uma rave lá. Aí ele foi mandando essas coisas de divulgação e um lugar bateu, foi a MTV. A MTV abraçou a rave e transformou a rave da MTV. E aí, tipo, destruíram o campus da USP na época, assim, uma coisa louca. Um dia vocês convidam o Danilo para participar do podcast. Não vai falar sobre originais, mas vai contar umas histórias doidas, assim. E da comissão de arte, era o pessoal que fazia os cartazes, né? Criava os cartazes e fazia a diagramação da revista. E aí teve essa parceria, né, com o pessoal de artes plásticas, porque a gente tinha a nossa gestão era uma pessoa, sei lá, a gente era muito edit, mas a gente não era muito artístico, né? A gente não sabia desenhar muito bem. E aí a gente chamou o pessoal de plásticas para fazer as ilustrações mesmo. E a ideia era justamente que um trabalho fosse completamente diferente do outro. O único projeto gráfico que existia era um pedacinho de papel colado com o clipe, segurado, né, com o clipe, porque a ideia era que aquele original chegou daquele jeito, do autor para o editor, e ele só, tipo, botou o clipe e falou, esse aqui é do fulano de tal, e guardou na pasta, né, que depois virou envelope. E essa ideia era bem legal, porque como tinha muita gente querendo fazer diagramação, a gente conseguiu dividir em uma equipe para diagramar cada texto. Então, você podia fazer o projeto gráfico que quisesse, a diagramação que quisesse, aproveitando. Eu lembro que tinha uma poesia que era do Rodolfo, lá do CA, que imitava o formato de um poço de petróleo. E o pessoal fez uma diagramação super criativa em cima disso, né? E aí a gente conseguiu contemplar todo mundo queria... tinha uma galera que queria diagramar e queria ter uma página para diagramar, e a gente dividiu e conseguiu, todo mundo saiu feliz, assim, a minha opinião na época. Até hoje eu acho que todo mundo estava feliz com a produção de originais. Não ouvimos reclamações, né, Gui? É. Uma coisa que eu reparei, não sei se... eu estava olhando outro dia as originais antigas, eu tenho da 1 até a 10 menos a 7. Se alguém tiver a 7 para me dar, eu aceito. Não sei o que aconteceu que eu perdi a 7. Mas eu achei que a revista foi ficando mais clara ao longo do tempo. A revista 1, ela é muito pesada, tem muito preto, tem várias áreas chapadas em preto, assim. E depois, não sei, achei que ela foi ficando mais leve e mais bonita, inclusive. Acho que eu amo a primeira de paixão, mas hoje eu acho que é isso, né? Com o tempo você quer corrigir várias coisas, assim. Fica uma sugestão aí para a gente fazer um TCC, né? Evolução artística do Originais Reprovadas ao longo de 15 anos. Eu fiquei com uma curiosidade aqui. A revisão, vocês faziam no papel mesmo e imprimiam, ou vocês tinham, sei lá, usavam Word para fazer ela? Nossa, não lembro. Eu acho que foi tudo... Teve uma preparação no Word, né? Mas eu acho que teve leitura antes de prova de gráfica. Eu lembro que veio até uma ideográficazinha pra gente ler. Mas não
Provavelmente a gente imprimiu. Tinha impressora laser lá, que eu adorava ver ela funcionando, então provavelmente a gente imprimiu para ler. Mas a gente... Porque a ideia também, como era para ser um aprendizado, era que a gente passasse por todas as etapas. Então teve sim uma revisão. Eu lembro de ter revisão. Eu não lembro exatamente quem fez o quê, mas eu lembro que Então, teve... cada dupla fazia a revisão de alguns textos, mas era uma revisão, assim, basicamente ortográfica, né? A gente não interferia quase nada no texto dos autores, e a gente passou para eles olharem e verem se eles concordavam, né? Teve esse retorno deles. Sim. E eles aprovaram. Eu acho que teve um ou outro só que pediu alteração. E teve um aluno de edit que foi selecionado, foi o Luiz, né? O Luiz era da nossa turma. Ele mandou o texto, a gente selecionou o texto dele que era bom. Agora, sabe o que eu acho que a gente não fez? A leitura, ela vinha com um nome, né? Porque eu lembro que a gente até falava assim, putz, é o terceiro texto desse cara. E, tipo, tinha um cara que ele tá aparecendo, acho que nas 3 primeiras ORs, que ele só mandava texto bom. Ele mandava vários textos e a gente, tipo, queria selecionar todos. E a gente falava, não dá, ele já apareceu um monte. E aí, não era uma leitura cega, assim, né? Era uma leitura já sabendo quem era o autor. Não sei se ainda hoje vocês mantêm isso. Já tinha uma certa expectativa com esse autor, então. Sim. Calma, que eu vou lembrar o que eu ia perguntar. Calma. Nossa, esqueci totalmente. Fica tranquila. Teve um outro caso, tava me fugindo. Eu tava na ponta da língua para contar também. Conta a sua coisa, daqui a pouco eu lembro da minha. Não, a pergunta era se vocês pensaram em algum momento em enviar texto para a UR, de autoria própria. Eu não. Olha, eu nunca pensei em mandar texto literário, mas teve uma época, depois que eu saí da ECA, passei um tempo fora da USP, daí eu voltei para fazer pedagogia, né? E aí um dia eu estava lá na FEUSP e eu vi o cartaz da UR no mural, e eu fiquei muito emocionada, eu falei, gente, olha o cartaz, ainda existe, as pessoas ainda vêm, que demais! E daí eu pensei em mandar um texto, tipo, enviar um texto como se eu fosse um autor, mas, tipo, contando, sabe, da primeira OR. Nossa, ter sido demais. Uma surpresa, assim, mas aí no fim legal. era fim semestre, eu não consegui fazer, desculpa, gente, a ideia era boa, né, mas não fiz. Mas só isso, de escrever, eu nunca pensei mesmo. Eu nunca pensei em escrever, porque, assim, não é a minha balada, assim, é um negócio, tipo, eu curto ler, curto editar, nunca pensei em escrever. O nosso lance era editar textos, né? A gente iria ter o trabalho de editor, né? Não sei, mas o Luiz, por exemplo, é nosso colega de classe, ele não participou da produção, e ele escreveu um texto e foi selecionado, mas o Luiz tinha essa pretensão de ser autor, né? No fim, ele acabou lançando. Uma pretensão que o Gui tinha, né, Gui? Era descobrir o próximo Machado de Assis, né? O Gui ficava imaginando, será que daqui 20 anos vai ter um escritor super famoso que vai falar a primeira revista que eu publiquei foi essa aqui, a Originais Reprovados. Pois é, né? É uma expectativa que eu tenho até hoje de descobrir alguém muito legal, né? Quem sabe um dia eu descubro. Não, eu já publiquei alguns autores que acabaram crescendo, depois se tornaram, mas o tempo mostra um pouco, né? O sucesso ou o fracasso dos projetos, e o tempo mostrou que a Originais foi um sucesso. Eu acho que hoje a gente olha para trás com muito orgulho do que foi feito, e a gente olha para o que vocês estão fazendo com muito orgulho, porque vocês nunca deixaram morrer, estão segurando a tocha. E o que eu acho mais bonito é porque nossa turma tinha muito essa questão de vamos criar coisas novas. Talvez se existisse uma Originais Reprovados quando a gente entrou, a gente não teria continuado ela, teria criado outra coisa. E vocês não, vocês estão mantendo o negócio ali que existe há 15 anos, sem necessariamente se dedicar aos projetos novos que vocês poderiam estar criando, né? Uma vez eu conversei com o Matheus, que foi... Ele é veterano de vocês, mas ele não foi nosso bicho, né? Porque ele entrou em Edit quando a gente tinha se formado e tal. E eu falei pra ele, eu acho que não devia mais fazer fora em Originais, devia fazer coisas novas, deixa isso pra lá. E ele falou, não, cara, a gente gosta de fazer isso, é uma parada que a gente quer fazer. A gente não quer fazer outras coisas, quer fazer Originais e fora, todo mundo fez. E aí, que eu me dei conta, né? Do impacto que era isso. O impacto se tornou
E quão bonito é ver o pessoal reunido. Eu participei do fórum ano passado, não sei se vocês estavam lá, e eu fiquei genuinamente emocionado de ver todo mundo de edit de pé, as pessoas pegando a pergunta por bilhetinho, que foi ideia minha, porque no primeiro fórum de editoração teve um louco de palestra que ficou falando, não devolvi o microfone, e aí eu sugeri isso, e até hoje no fórum o pessoal pega as perguntas por bilhetinho, leva para o moderador selecionar as perguntas, né? E eu vi aquilo e, tipo, eu fiquei até com a voz embargada. Eu falei, gente, é muito lindo isso aqui. Uma coisa que a gente ajudou a criar. Mas, assim, não é criação só nossa, é uma criação de todo mundo, de 15 anos de editoração. 15 vezes 15 alunos, né, todos os anos. É muita gente envolvida. É muito bonito isso. Pelo menos eu acho, né? Eu acho também, eu fico super emocionada. Eu curto todos os posts que vocês publicam do Originais Reprovados, eu sou super interativa com as redes sociais, porque é isso. Claro, como é um projeto que a gente criou, tem toda uma emoção própria, né? Mas, para além disso, assim, Edit é um curso tão pequeno e tão, né, no seu próprio universo, e cria uma conexão da gente com vocês que estão agora. E é legal ter o nome de Edit, assim, sabe, circulando, e esses projetos fazem isso. O fórum hoje é uma referência, tem gente que, né, nunca nem ouviu falar de editoração e tal, mas trabalha no mercado editorial e eu vejo mandando para os amigos, assim, sabe, ai, participa desse evento, é super legal. Então, a Originais também, a gente acha que com esses projetos a gente faz uma diferença mesmo, né, no mercado editorial. E eu acho que muito da continuidade da Originais vem porque acho que ela capta uma ânsia que se renova todo ano, que é as pessoas que entram em editoração, elas entram querendo fazer, elas escolheram a editoração porque elas querem fazer isso e elas querem aprender. E a Originais é essa porta de entrada, né? Essa oportunidade. E, ao mesmo tempo, todo ano tem gente nova entrando na USP com textos que produziu, com textos que queria publicar. Então, eu acho que é um desejo que nunca acaba, porque ele é renovado todo ano, né? E isso ajuda muito a Originais a se manter, assim. E o fórum também, né? Porque eu senti isso e a gente criou o fórum por causa disso, que é você entra no curso e você quer saber como funciona o mercado, você quer ouvir pessoas experientes falando, você quer entender se você vai ter onde trabalhar, no que você vai trabalhar. E aí, acho que o fórum também atende essa curiosidade de todo mundo que entra em Edit, né? Por isso que ele também se mantém. Ainda que, vou aproveitar o espaço para fazer uma crítica. Eu acho que eu entendo que muitas vezes, quando a gente está pensando nos temas das palestras do fórum, vocês estão estudando ainda, né? Vocês não têm um conhecimento tão grande do mercado editorial. Então, as dúvidas que vocês têm, normalmente são mais, assim, de processos mais básicos do mercado editorial. E aí, eu acho que, às vezes, o fórum acaba ficando um pouco repetitivo nos temas. Mas eu entendo que é porque a nova turma vem com as mesmas dúvidas, e aí a próxima turma vem com as mesmas dúvidas, então acaba ficando um ciclo meio... A gente não sai muito do lugar nos temas do fórum, sabe? Mas é uma crítica, assim, construtiva, amo o fórum de paixão, vamos continuar fazendo, só para a gente ficar atento, né, de repente, a essa escolha dos temas. Mas é legal isso que você falou, Paulo, porque quando a gente está em editoração, e vocês devem sentir isso, né? Os professores, eles tiveram atuação, eu não sei nem quem é o corpo docente hoje em dia de todo mundo, só sei do Plínio, mas eles tiveram uma atuação no mercado de tempos atrás, e às vezes eles já estão afastados do mercado, não sabe? Lembra da Samira? A Samira foi editora do João Antônio, tesudo, da hora, ela foi editora do João Antônio, um dos maiores autores brasileiros e tal, mas ela foi editora do João Antônio, 1900 bolinha, assim, tipo, o que ela sabia do mercado ali naquele momento, e o fórum dá a gente tinha esse contato com o que está sendo feito agora, com as pessoas que estão fazendo agora, né? E a Originais, ela dá o contato com o mercado do fazer, ela é o fazer, você vai fazer e você vai ter uma experiência editorial completa, você vai selecionar o texto, você vai editar o texto, você vai diagramar o texto, você vai revisar o texto, você vai publicar o texto, você vai divulgar e você vai vender, no caso, distribuir de graça, né? Mas você vai ter todas as etapas, aquela aula do Plínio, do caminho do autor até o leitor, que ele faz o risco na lousa, deve fazer até hoje, né? Ele faz o risco na lousa, é aquilo, a Originais é a aula do Plínio inteira, do leitor ao autor. E por isso eu acho tão importante, por isso que eu acho que se mantém, porque ali
naquela hora você sabe, fala, não, agora eu sei o que é o meu trabalho. Quando minha mãe me perguntar no jantar, mas o que faz editoração? Eu já sei te falar. Mas olha só, eu peguei o texto que eu recebi por e-mail e tá aqui. Eu escolhi. Tal, tipo... mas dá uma concretude do que é o trabalho editorial. Eu gosto muito disso, eu gostei bastante de ter feito parte da primeira, tenho muito orgulho disso, um orgulho, assim, do tamanho do mundo. Mas eu tenho mais orgulho de poder voltar aqui e conversar com vocês aí. Eu olho para vocês, eu tô vendo a fotinha de vocês três, mas vocês estão representando os seus colegas também. E eu vejo em vocês a gente, sabe? E isso me dá muita esperança para o futuro, porque eu sei que os próximos livros vão ser bem editados, vão ser feitos por gente que tem consciência, por gente que sofreu, por gente que não teve a capa entregue no dia e que sabe fazer livro, que vai aprender a fazer, vai aprender a fazer livro e produto editorial nos mesmos lugares que eu aprendi, fazendo as mesmas coisas que eu fiz. E isso é muito legal mesmo. Eu acho que esse é um bom ponto para a gente chegar à pergunta, né, de qual foi a importância que a UR teve no seu início de carreira como editora também. Paula, você quer começar, por favor? Posso começar. Eu acho que, primeiro de tudo, foi a ligação que isso, né, criou entre a gente, assim, porque acho que o ano de 2004 e o ano de 2005 ficaram muito próximos, bastante por causa disso, assim, porque a gente criou uma coisa do zero e a gente sofreu junto e a gente tomou na cabeça junto e isso criou um laço que a gente leva até hoje, assim, meus melhores amigos são de Edith, são de 2004 e 2005, mas para a vida do trabalho, assim, eu acho que essa experiência de poder gerenciar alguma coisa e ter toda a responsabilidade que isso envolve, porque quando a gente começa a estagiar, muitas vezes a gente, né, tem trabalhos que são mais simples, que, né, quem responde por aquele trabalho é seu chefe, no limite, se der tudo errado, o problema não é seu, assim, tá tudo bem, talvez você seja demitido, mas assim, não é você que responde por aquilo. Mas na Originais, a gente sentiu na pele o que era ter uma coisa sob a nossa responsabilidade, envolvendo dinheiro, envolvendo lidar com pessoas e lidar com expectativas de pessoas, tanto as pessoas de dentro da Comarte, né, da nossa gestão, quanto os outros autores, como que era, né, falar com autores reais, assim, negociar com eles. Então, acho que foi muito mais essa experiência da parte de gestão, claro, da parte prática também, porque a gente estava começando, mas a parte prática você também acaba pegando em outros lugares. Essa parte mais de gerenciamento, a gente demora muito na carreira para conseguir chegar nesse lugar e poder fazer isso. E Originais dá tipo uma palhinha antes para a gente, sabe? Dá um gostinho, dá uma experiência de como é mesmo estar responsável por isso, assim, no projeto. Isso eu concordo com a Paula, a gente teve essa experiência assim de ser responsável por uma coisa e é legal, porque quando eu fui gerenciar os meus primeiros projetos, eu sabia algumas coisas, sabia que o livro tem que ter o lançamento marcado depois ele estar pronto, eu sabia que você tinha um jeito de lidar com o autor. Uma grande parte do trabalho do editor é saber lidar com o autor, saber lidar com o ilustrador, saber lidar com os colaboradores, saber lidar com o profissional da gráfica, né? A gente aprende esse trato com as pessoas. Mas eu sou ótimo de trato humano, mas tem algum jeito de tratar que você vai aprender ali no dia a dia, sabe? E aí é uma coisa meio holística, né? Você não sabe muito bem de onde veio, mas sabe que foi plantado lá atrás, né? Então, quando a gente fez a original, a Originais ficou lá na gente, aquela ideia, aquele conhecimento, e vai se somando conforme a gente produz mais coisas, né? Eu acho que isso é bem legal. Mas o maior impacto não é para frente, o maior impacto é para trás. Eu olhar e saber de onde eu veio, da onde eu vim, de onde meus amigos vieram, saber o que as pessoas que estão produzindo hoje começaram ali em Originais. Outras grandes pessoas. Então, por exemplo, a Carla, minha esposa, que é uma excelente editora, fez Originais também. O Vitor, que trabalha com a gente, diagramadora, Carla Almeida. Pessoas que você vê no mercado editorial, você vê nos créditos, né? A Diana Passi foi editora também, trabalhou no Originais, hoje editora, curadora da Bienal, fez Originais aprovados. Várias outras pessoas importantes que passaram por ali e
a Originais ajudou, foi o primeiro tijolo amarelo da estrada até o Mágico de Oz, sabe? E continua sendo para muita gente. Então eu gosto de olhar para trás e ver ela lá atrás. Às vezes não é tanto para frente, mas para trás. Para vocês, Originais está para frente. Para a gente está para trás, mas é uma coisa que a gente tem em comum. Então eu acho muito legal, é muito importante para mim. Eu queria só acrescentar uma coisa que eu acho que concordo com tudo que o Gui falou, e eu acho que fazer originais foi um aprendizado no sentido de, se você tem uma ideia boa, tenta, vamos lá, tenta fazer, não fica só na ideia, sabe? Talvez você vai tentar e vai dar errado, das 15 que você tentar, uma vai dar certo. A gente deu sorte que as 2 que a gente tentou deram certo, mas assim, não vamos deixar de tentar fazer por isso, sabe? Isso é uma coisa que vira e mexe, eu me vejo conversando com as pessoas e falando, mas eu tenho um projeto e eu tenho muito em mim essa coisa de vamos tirar do papel, por que a gente vai ficar só no projeto? E a Originais acho que é responsável em grande parte dessa atitude, assim, de acreditar que a gente pode realmente ter ideias e fazê-las acontecerem, né? É muito inacreditável, né? Às vezes, quando você falou, Paula, só para complementar, às vezes eu acho muito inacreditável quando eu tô vendo as coisas da Balão, as coisas que eu tô produzindo, eu falo, mano, como que com zero capital, com nada na vida, a gente conseguiu criar tudo isso, sabe? Porque isso, eu concordo muito com o que você falou. O fazer Originais, falou, não, nada é impossível ali de fazer. Parece até papo de autoajuda, autoajuda não, parece papo de música do Balão Mágico, né? Nada é impossível. Mas dá para fazer as coisas, e a Originais mostrou pra gente dá para fazer. Se a gente se dedicar junto, encarar os desafios e se preparar para as contingências, dá para fazer os nossos projetos. E eu quero que vocês que estão fazendo Originais agora, pensem nisso. Se vocês conseguiram fazer original, não tem nada no mercado editorial que vocês não consigam fazer. Nada. E vão apresentar todo tipo de desafio para vocês, gente, mas não tem nada que vocês não consigam fazer. E levem as Originais para as entrevistas de emprego. Sim. Ajuda? Eu acho que ajuda. Principalmente se for uma ex-edite que for te entrevistar. Muito bom. Eu fiquei com mais uma coisa para falar. É que assim, o Guilherme falou que ele teve 4 lições do Plínio. E ele falou uma. Aí eu queria saber as outras 3. Deixa eu ver se eu lembro de todas. Cada vez que eu lembro de uma, eu falo que foram 4. Mas o Plínio falou para mim assim, editora não se sustenta só com o lançamento de coisa nova, você precisa publicar clássico. E é fato isso. Quando o Plínio falou isso, eu achei, não, o Plínio tá delirando e tal. Mas publicar clássico ajuda você muito a ter um fundo de catálogo, ter algumas coisas do clássico que as pessoas identificam. Então, assim, Moby Dick sempre vai vender, Edgar Allan Poe sempre vai vender, e você precisa de coisas no seu catálogo que vendam sempre para você poder se arriscar com coisas que você não sabe se vai ou não. Então, essa é uma outra coisa que ele falou para mim, é que editor não pode fazer muita conta. Se você fizer conta, você não publica. E isso é verdade, assim, se você começa a olhar, falar, não é possível, como é que eu vou ter lucro nisso? Então você não publica. Agora, qual que era a 4ª mesmo? Na hora que eu lembrar... Bom, daqui a pouco eu lembro e falo. Eu tenho uma coisa que o Plínio me falou, que eu não lembro de nenhuma dessas que o Gui falou, quer dizer, lembro sim, mas elas não me marcaram tanto. A coisa que eu mais lembro que o Plínio falava, e que, nossa, eu tinha uma raiva dele, eu queria estrangular ele, que ele falava, para você aprender a diagramar, você precisa aprender a fazer o básico, não adianta começar querendo romper todo o design, fazer um design super modernoso se você não sabe fazer arroz com feijão. E eu falava, deixa eu experimentar, sou jovem, quero fazer coisas diferentes. Sou estagiário dele, estou sofrendo isso na pele. Ele fala uma coisa para mim. Mas é verdade, escutem o Plínio. Tem que aprender a fazer arroz com feijão primeiro para saber subverter depois. Nossa, eu queria estrangular ele, mas hoje eu olho e falo, não é que ele tinha razão? Pois é. Mas é curioso isso, né? Porque faz parte do processo de ser jovem e estar iniciando, você querer romper com as coisas ali que estão apresentando para você. E o Plínio está aí nesse mercado há anos e anos, e as coisas que ele fala levam um tempo, às vezes, para assentar, mas quando elas assentam, você fala, putz, ele tinha razão.
Esse dia, no caso da capa do Originais, não demorou tanto pra gente dar razão para ele. Mas um dia eu encontrei com ele numa feira da USP e eu falei, professor, eu criticava tudo que você falava na época da faculdade, mas eu já vi que você tinha razão em quase tudo. Ele deu risada na minha cara, né? Mas é fato, né? Mas assim, lógico que vocês vão questionar, vão criticar, ele também não sabe tudo, e os outros professores também não vão saber tudo, e nem vou falar, tipo, obedeçam, escutem cegamente, mas tem um senso crítico de guardar aquilo ali, né? Não, tem algumas coisas que vale a pena, vou pensar, porque algumas coisas vêm de experiência, de trabalho que as pessoas tiveram no meio editorial, que mostra que aquilo vai ser do jeito que ele está falando, né? Então, lembrei. Pô, como que pode ser essa quarta coisa? O Plínio publicou Marcelino Freire. Já deve ter falado 1000 vezes para vocês disso. Né? Ele publicou o primeiro livro do Marcelino Freire, o Angu de Sangue. E o Marcelino Freire arrumou, depois ele começou a fazer sucesso com o Angu de Sangue e ele foi publicado pela Record. Aí ele foi lá falar com o Plínio e o Plínio falou, não, pode ir. E aí ele falou para mim, se você publicou um autor e ele recebeu a proposta de uma editora maior, deixa ele ir, não coloca empecilhos, porque vai ser bom para você. Isso tem várias implicações, né? Primeiro, um autor insatisfeito é um autor que não produz bem. O autor tem que estar sempre satisfeito, sempre feliz com o que ele está fazendo. Eu não estou falando que o autor pode se safar com tudo, né? Pode se dar bem com as coisas têm que ser do jeito que ele quer. Não. Mas o autor precisa estar satisfeito com o trabalho ali, sendo confrontado na medida certa, tal. E ele não pode ficar publicando na sua editora contra gosto. E outra coisa também é que quando o autor vai para uma editora maior, as vendas do seu livro que você publicou primeiro dele vendem mais, né? E eu tive alguns autores que eu publiquei na Balão que depois eles foram para editoras maiores e eu nunca coloquei nenhum tipo de empecilho, porque eu acho assim, tem a hora e o momento para você publicar e você tem que saber que o tamanho da sua editora, o tamanho do seu editorial para publicar determinado autor. Isso o Plínio me ensinou, essa é a quarta coisa. Eu ia já esquecendo de falar a quarta coisa, é mais importante para mim, pelo menos como editor pequeno, foi muito bom. Muito bom. Acho que já deu o nosso horário, infelizmente. Mas passou muito rápido, foi muito bom. Então eu quero agradecer vocês dois. Foram ótimas histórias, ótimos conselhos. Imagino, a gente vai disponibilizar isso no nosso YouTube. Então imagino que Edit 20, Edit 21, 22 estarão vendo isso e acho que ainda assim, será muito valioso para todos eles. Então é isso, eu agradeço a todos vocês pelos conselhos, pelas histórias. Tem alguma coisa para falar, Camila? Em papo não, você queria agradecer mesmo, foi muito boa a conversa. Se vocês quiserem deixar algum contato para a gente divulgar para vocês, alguma coisa. Eu só queria agradecer o convite. Eu gosto muito de falar sobre editoração, eu gosto muito de falar com vocês, alunos de editoração. Como eu falei, eu me vejo muito em vocês e imagino que para vocês se veem muito na gente. Você fala, pô, eles fizeram, se eles fizeram o mesmo curso que eu e estão fazendo isso, eu posso fazer isso também, né? Então é legal a gente poder compartilhar isso. Eu gostaria de ir mais, gostaria de falar mais, né? No ano passado eu participei do fórum e dei uma palestra na aula do Valdomiro, de editoração de quadrinhos, né? E gostaria de ter mais contato com vocês, de trocar mais ideia, mas a gente acaba se afastando um pouco da USP, né? Naturalmente, nossa vida vai sendo dragada, mas de certa maneira, a gente deve um pouco isso à sociedade também, de trazer o que a gente fez, de trazer o que a gente criou aí na USP e compartilhar com vocês e com quem mais ouvir isso, porque a sociedade pagou a nossa faculdade, né? Pagou a nossa faculdade, pagou os nossos estudos para a gente poder devolver alguma coisa legal para a sociedade. Eu acho Originais Reprovados e o Fórum de Editoração são duas coisas bem legais que a gente devolve anualmente para a sociedade, compartilhando os nossos conhecimentos, compartilhando o que a gente tem e acrescentando um pouquinho no mundo, né? E sobre mim, eu gostaria que vocês conhecessem minha editora, Balão Editorial, balãoeditorial.com.br, tem o site lá. E me sigam no Twitter, no Instagram, @Guilherme Kroll. Meu Instagram eu mudei hoje para precisa de autorização, porque eu estava sendo perseguido por uns bolsominions aí, mas daqui a pouco eles esquecem de mim e eu volto a abrir o Instagram. Mas o Twitter está aberto lá, @Guilherme Kroll, o da Balão, @Balão Editorial. E é isso aí, gente.
conheçam os nossos trabalhos e façam seus trabalhos e mostrem para a gente conhecer também. É isso. Queria agradecer também o convite. Acho que deu para vocês perceberem que a gente fica muito feliz de falar sobre OR. E fico feliz também de ver que vocês também acho que ficam, né? Deu para ver pela carinha de vocês, assim, que vocês gostam do projeto tanto quanto a gente. É muito gratificante isso e dá essa esperança e essa alegria de saber que o projeto vai continuar sendo feito e que vocês conseguem cativar. Vendo que vocês gostam tanto do projeto, dá para ter certeza que vocês vão conseguir cativar as próximas turmas do mesmo jeito que a gente conseguiu e que essa corrente vai sendo passada, né? Porque acho que se chega uma turma que não liga muito para o R, talvez esse sentimento possa ir minguando, né? Acho que muito de participar da OR é você chegar também e ver os veteranos falando, e que legal, eu quero fazer parte disso. Então, vocês passando esse sentimento para frente, acho que ajuda muito. E acho muito legal todas as mudanças que vocês fizeram, têm feito na OR também. Acho que falei que eu curto tudo nas redes sociais, mas eu acho muito legal mesmo essa divulgação que vocês estão fazendo. Esse ano, na época, né, pandemia, todo mundo em casa, eleição da capa, eu fiquei chocada. Quanta gente respondeu a enquete da capa? Então, vocês são, né, vocês são a nova geração editorial, proponham mudanças também, pensem em coisas legais, a UR não precisa seguir sendo, né, sempre como ela foi, ela está em constante mudança e vocês são responsáveis por essa mudança e por sentir os novos tempos e as novas necessidades e irem adaptando isso. Então, não é porque a gente fala com tanto amor da primeira que precisa ficar sempre nos moldes da primeira, né? A gente nem quer isso. E é isso também. Concordo muito com o Gui, acho que a gente tem muito que devolver para a sociedade o investimento que foi feito na gente. Então, sempre que precisarem, também estou disponível para conversar. Eu, apesar de ter feito a UR, no fim eu fui para o mundo mais ingrato do mercado editorial, que é o mundo dos didáticos. Fico triste que é um mundo, né, como posso dizer, relegado, que as pessoas mal falam sobre ele, que é um campo editorial tão grande, visto de uma forma tão pejorativa, vamos dizer assim, né? Não pejorativo, tão sem glamour, é verdade, é sem glamour, mas é um trabalho muito importante e é isso. No fim, eu fui fazer pedagogia e eu acho que tem uma participação muito grande, assim, de com o meu trabalho editorial influenciar na educação, sabe, do país, assim. Então, eu acho que a gente tinha que valorizar mais o mercado de didáticos no curso. E no fórum. Estou esperando uma edição temática, livros didáticos no fórum, porque, nossa, o mercado tem tanta coisa para discutir, para falar, e tanta coisa acontecendo, e tantas questões do trabalho editorial também, né, de loucura, assim, de como a gente trabalha, as condições que a gente trabalha, tem muita coisa, assim. Então fica aí a minha luta pelo mercado de didáticos. Ô, Paola, mas é que ninguém escolhe fazer editoração porque gostava muito dos livros didáticos da escola, puxa, quero fazer isso, né? As pessoas escolhem porque gostava de ler, gostava de ler romance, literatura. Aí depois que entra em editoração que descobre o livro didático, né? Mas é normal isso. Eu entrei em editoração porque eu queria fazer, pasmem, capa de CD. Eu achava que não tinha curso de design. Não existia na USP ainda. A editoração tinha essa parte de design, gráfico e tal, e a outra opção era publicidade. Daí eu falei, eu não quero trabalhar com atendimento, marketing, essas coisas. Em compensação, a parte chata de editoração, que não era design, era trabalhar com texto. Eu falei, legal, gosto de português, vou fazer esse curso aí. Mas a minha intenção era trabalhar com design gráfico, não era ser do mundo editorial. E aí fui me apaixonando, fui entrando nesse universo, e por incrível que pareça, me apaixonei por livro didático e segui por essa área, mas é isso. A gente muda de interesses ao longo da vida, né, Gui? Sim, a gente muda, sim. Mas eu entrei em editoração com o objetivo e ainda continuo mantendo meu objetivo, né? De editar quadrinhos, né? Mas muda bastante. Eu trabalhei com didáticos um tempo, trabalhei na editora moderna com didáticos, porque você vai indo, né? Você vai receber uma proposta de trabalhar com didáticos, você não trabalhou ainda, você fala, não vou, não quero. Também não é assim. A oportunidade apareceu. Tem que experimentar. Tem que experimentar, e foi bom. E ainda hoje, agora mesmo, antes de
de entrar no podcast, na gravação do podcast, estava editando o manual do professor de PNLD literário. Então, a gente vai fazendo. Como no começo, antes da gravação em off aqui, eles mostraram um livro da Rocco, que eu fiz a preparação de texto, que nem sabia que tinha saído ainda, eles já tinham, tá? Então você vai fazendo todos os frios que te oferecem, você topa, e é importante isso, né? Areja um pouco a cabeça. Uma das vantagens maiores de trabalhar com editoração, a gente estava nos recados finais, acabou divagando um pouquinho mais, né? Mas uma vantagem muito legal de fazer editoração, de fazer freela, de mesmo trabalhar no mercado, é que você nunca é o mesmo trabalho todo dia. Um dia você vai lidar com história, outro com geografia, outro com romance feminino, outro com romance de terror, outro dia com história em quadrinhos, outro dia com uma edição de audiobook. Então você pode mudar todo dia, né? Isso é uma vantagem, uma pequena vantagem frente a milhões de desvantagens que tem. Hoje, literalmente, o cara do correio estava empacotando o livro para mandar, né, de venda do nosso site, e o cara do correio falou: normalmente eu peço pro pessoal colocar a nota virada para dentro, pro pessoal da expedição não roubar os pacotes, mas como é livro não tem problema não, pode deixar a nota para fora. Enfim, tem muitas desvantagens, mas as vantagens são boas, vale a pena. Bem, depois dessa, vamos então encerrar essa conversa. Muito bom, foi um ótimo papo, realmente ótimos conselhos. Então, agradeço novamente vocês dois por terem aceitado o nosso convite. E aos futuros ouvintes aí, futuros edits, é isso. Permaneçam aí o quanto possível ao R e o fórum e continue espalhando essa palavra. É isso, gente. Muito obrigado a todos. Obrigada a vocês, gente. Obrigado.